Na cidade de Nova York, na virada do século XX, o nome de um homem era sinônimo de riqueza. Ele cunhou a frase: se você precisa perguntar quanto custa, você não pode pagar. Em primeiro lugar na nossa lista de colecionadores épicos está John Pierpont Morgan, o J.P. Morgan do J.P. Morgan Chase. John Pierpont Morgan nos deu o sistema bancário moderno. J.P. Morgan é o cara do Monopoly. Se você já jogou esse jogo, ele é literalmente a base para a figura careca de cartola com bigode de morsa. Tudo isso é J.P. Morgan. Graças a experientes investimentos, o patrimônio líquido de J.P. Morgan cresceu de 40 a 50 bilhões de dólares em valores atuais. Isso é suficiente para construir uma frota de 200 Titanics, um navio que Morgan realmente financiou. Mas Morgan se tornou mais conhecido por sua farra de compras de 23 anos, comprando bem quase tudo que o dinheiro podia comprar. Gemas, pedras preciosas, esculturas, pinturas, retratos em miniatura, em particular e empresas. Se valia alguma coisa, ele provavelmente possuía um ou vários deles. Se tinha ligação com alguém nobre ou notável, J.P. Morgan tinha que ter. Que posses a fortuna de Morgan poderia pagar? Vamos seguir o dinheiro. Relógio de Napoleão, leque de Maria Antonieta, um molde em gesso da máscara de vida do rosto de George Washington, até uma caixa de rapé que era a posse de outra colecionadora épica, Catarina a Grande. A mulher de Morgan, Fanny, disse sem rodeios: J.P. compraria qualquer coisa, de uma pirâmide até o dente de Maria Madalena. O último item ele realmente comprou em 1907. Mas os mais profundos desejos e mais profundos bolsos de Morgan eram para livros raros. Se tinha um livro de valor, ele estava atrás dele. Ele tinha uma coleção iluminada do século IX, dos 4 evangelhos reunidos por monges. Ele entrou em uma guerra de lances por isso com o Museu Britânico. E se isso não ressalta a extensão e a riqueza que ele estava disposto a dispensar para aumentar sua coleção, francamente eu não sei o que ressalta. Morgan abocanhou mais de 20 mil livros e documentos raros, incluindo cadernos de Leonardo da Vinci, estudos científicos de Galileu, fólios originais de Shakespeare e até partituras musicais manuscritas de Bach, Beethoven e Mozart. Eu moro em Nova York e visitei a biblioteca do J.P. Morgan algumas vezes. E eu acho que a primeira impressão é: quem não gostaria de que essa fosse a sua biblioteca? Todas aquelas salas secretas, azulejos ornamentados, é realmente um lindo espaço. E no coração da coleção de Morgan, o Santo Graal literário. Uma Bíblia de Gutenberg é muito rara. Existem menos de 50 delas hoje. Elas foram impressas na prensa de Gutenberg em 1455. Elas são a primeira impressão em massa da Bíblia. E hoje, qualquer uma vale uma fortuna, mesmo incompleta. A última cópia completa foi vendida em 1987 por cerca de 5 milhões e 400 mil dólares. Estima-se que uma cópia completa hoje custaria mais de 35 milhões de dólares. O Vaticano possui 2. Morgan comprou 3. Quando você tenta superar o Papa, isso é muito impressionante. Então, quanto J.P. Morgan acabou gastando em suas pilhas de itens? Estima-se que no momento de sua morte, em 1913, mais da metade do seu espólio, 50 milhões de dólares, estava vinculada a essas atividades. Em valores de hoje, estima-se que a coleção valeria cerca de 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Isso significa que Morgan gastou mais do que Rodolfo II em seu gabinete de curiosidades e Catarina a Grande em sua impressionante coleção de arte de centenas de milhões de dólares. Os ultra-ricos da história sempre diversificaram seus portfólios e aprimoraram seus egos investindo em coleções. Sempre há mais. Há sempre alguma coisa inatingível no horizonte. Então, mesmo quando olhamos para esses personagens e essas pessoas e pensamos: como é possível? Não há limite? Bom, existe. Há sempre uma coisa que está fora de alcance. E é isso que os faz querer ainda mais.